Queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive recentemente com o ChatGPT. Foi quase uma epifania, porque ele me ajudou de uma forma muito interessante e me ajudou a clarear minha mente sobre algumas questões que eu tinha. E uma delas é em relação à comunicação. Essa experiência foi ontem, tá? Só para vocês terem uma ideia. Faz muito tempo que eu tô querendo vem surgindo essa vontade em me comunicar, em gravar vídeos e falar muitas ideias que eu venho estudando e guardando para mim. Só que eu acreditava até então, que a comunicação era um empecilho. Porque o que acontece? Eu assisto algumas pessoas que trabalham com a comunicação, principalmente no YouTube e na internet em geral. E é uma coisa que eu admiro muito. Então eu comecei a questionar o ChatGPT. Como essas pessoas conseguem? Por que elas conseguem e eu não? Até então, eu tinha na minha mente que eu só não tinha talento e queria, de alguma forma, só aceitar. E ele me mostrou o outro lado. Qual é o outro lado? Esse outro lado é que exatamente tudo na vida é treinável. Muitas habilidades são treináveis. Então, se você quer aprender algo, tem solução. Ele me mostrou que melhorar minha comunicação tinha uma solução. Então, achei interessante quando eu comecei a conversar com ele sobre isso. E ele me propôs alguns exercícios que eu comecei a fazer. Incrivelmente, em poucos minutos ali, praticando esses exercícios, eu comecei a perceber que deu uma leve melhorada. Tanto que a experiência foi ontem e eu tô me comunicando aqui hoje. Então, qual o ponto que eu quero chegar? E o que foi a virada de chave que ele me deu, que foi uma coisa assim muito surreal. Gratidão, ChatGPT. Eu percebi que, como tudo é treinável na vida, é muito possível você sair desse estado de vítima e virar a autora da sua vida. É basicamente isso. E foi quase uma epifania quando eu entendi, sabe? Essa possibilidade que a nossa mente, essa capacidade que a nossa mente tem. O que acontece? O que normalmente a gente faz? A gente não consegue, a gente entra naquele estado, a gente se compara, vê outra pessoa ali que conseguiu, mas como que ela consegue e eu não? E entra naquele papel de vítima. Esse é um aprendizado que eu tive e que de certa forma pode mexer em alguém, em ajudar alguém. O primeiro de tudo que eu preciso colocar na mente é que tudo leva tempo, certo? Então, se eu tive uma experiência ontem, não vou falar de uma forma perfeita, já me deu uma leve ajudada. Eu vou chegar nesse ponto dessa rapidez e desse tempo, mas me deu uma leve ajudada, mas ainda não tá da forma como eu quero, mas já é alguma coisa, já é uma iniciativa ali. O que acontece? Tudo leva tempo, certo? Todo crescimento, toda habilidade requer tempo, treino, disciplina. E vai chegar um momento que nem sempre vai ser confortável, porque quando você está aprendendo algo, às vezes você se sente até meio burro ali, porque às vezes você precisa aprender através de repetição e você vai errar. Então são habilidades. Mas eu achei muito interessante saber, até então, ter aberto essa possibilidade na minha mente que é possível. Mas, primeiro de tudo, eu preciso intencionar. Colocar na minha cabeça que eu quero. Quando você coloca algo na sua cabeça e intenciona, não tem ser humano, alguém no mundo que vai tirar aquilo da cabeça. Pelo menos isso acontece comigo. Então é uma coisa que eu coloquei na cabeça. Eu quero aprimorar isso. Então vamos criar quais habilidades eu preciso. E assim, pode levar o tempo que for, eu vou fazer e eu vou praticar. E eu quero chegar muito longe. Outra coisa que eu preciso entender. Então tem a prática, eu tô aqui praticando, tô falando e dando minha iniciativa e me colocando, me expondo, mostrando a vulnerabilidade. Começa por aí. Não ter medo, sabe? De se expor, achar que tem que estar perfeito. Síndrome do perfeccionismo ali. Porque eu tô aqui sendo humana, eu tô sendo eu. Eu não tô criando roteiros, eu tô falando de uma forma fluida porque é o que eu quero. Eu quero falar de uma forma fluida. Se for necessário, alguns contextos, precisar fazer algum roteiro ali para me ajudar, para o que tiver de ferramenta para me facilitar, eu vou usar. Mas o que eu desejo mesmo é que essas ideias venham de dentro de mim. Eu quero falar de uma forma mais humana, porque a gente está numa era, apesar de eu amar a inteligência artificial e gostar dela, como no caso ela está me ajudando a desenvolver uma habilidade, mas eu não quero usar a ferramenta como uma muleta, entendeu? Como eu fazia antes, já fiz alguns vídeos.
criando o roteiro, decorando e falando ali, tudo decorado. Apesar que, assim, modéstia à parte, eu conseguia disfarçar bem, que estava sendo decorado, eu conseguia deixar de uma forma bem fluida, mas era uma coisa decorada. Me ajudou ali, em um certo ponto ajudou, mas eu não quero depender disso. Porque eu sei que se eu depender, eu não vou desenvolver nada, eu vou desenvolver a decoreba, não é minha intenção. Então, tem muito essa questão da inteligência artificial, vai chegar um ponto que as pessoas vão encher o saco de coisas artificiais. Então, eu acredito que o mundo, ele vai em contramão a isso. Quanto mais artificial, menos as pessoas vão gostar. E, assim, tá no início ainda, sabe? Eu já vejo que algumas pessoas já têm... Eu, por exemplo, muita coisa que eu vejo que é totalmente artificial, eu pulo um vídeo quando eu vejo que é totalmente criado com inteligência artificial. Porque eu quero me conectar com pessoas de verdade. Enfim, então é trabalhar isso, trabalhar o perfeccionismo, aceitar suas vulnerabilidades, ser humana, falar que tá aprendendo. Uma coisa também que é muito importante, quando for falar de certos assuntos que eu entendi, na hora que eu tava fazendo essas práticas, quando for falar de certos assuntos, tem que dominar esse assunto. Então, muita coisa profunda que eu gosto de estudar e que eu quero falar, que é sobre autoconhecimento, espiritualidade, às vezes eu não domino tanto. Às vezes eu li alguma coisa ali, assisti um vídeo, mas eu não tenho aquela, né, experiência, aquela vivência. Às vezes nem precisa tanto da vivência, mas pelo menos entender bem o assunto, porque quando você entende bem, você domina, você consegue se expressar bem também, com facilidade. Então foram algumas coisas que ele foi me mostrando. Essa questão desse aprimoramento, dessa prática, dessa constância, da disciplina, desse desconforto, passar pelo desconforto de ter que aprender, e sair dali da zona de conforto e fazer. Então, e é isso, quando você pega às vezes uma pessoa que criou um canal no YouTube, você vai ver, compara o canal dela depois de 5 anos e compara com o primeiro vídeo dela que ela fez lá ali no YouTube. Essa prática ela foi se aprimorando, mas ela não deixou de fazer ela não esperou estar perfeita para fazer. E eu havia comentado sobre essa questão do tempo, que é uma coisa bem óbvia, que tudo que a gente quer fazer requer tempo, certo? É só a gente olhar para a natureza, planta uma semente e espera para ver o tempo que essa semente vai demorar para germinar, crescer e florescer. Isso é inegável, estamos no mundo da matéria, então a gente tem que ter essa paciência para criar essa habilidade e chegar num certo ponto. Até aí tudo bem. Só que tem um pequeno detalhe que eu percebi. A gente está numa era que as coisas estão se acelerando. Tem muita ferramenta disponível, muita ferramenta disponível. Isso, se você souber usar essas ferramentas para o seu bem, o seu processo de aprendizagem pode ser muito rápido. Então, assim, por exemplo, eu tô falando da comunicação. Tem ferramentas para me ajudar, como a inteligência artificial. Qualquer habilidade que você quer aprender hoje em dia, se você souber usar com inteligência, com sabedoria essas ferramentas, você também vai se aprimorar de uma forma muito rápida. Porque a gente está entrando numa nova era, as coisas estão se acelerando. E só mais uma questão que eu queria falar, que da importância para mim que está sendo poder me expressar de uma forma tão natural, fluida, aqui, sem gravar no roteiro nenhum, deixar vir, fluir aqui na minha mente. Não quer dizer que em alguns momentos eu vou gravar roteiros, quando for necessário, alguns pontos, mas nada decorado. Por quê? Que para mim é uma vitória, para algumas pessoas podem não parecer grande coisa, mas para mim é uma vitória. Porque tem algo na minha alma que tá clamando pela minha autenticidade. Então, quando eu passei, assim, por alguns momentos, algumas crises existenciais, porque eu queria gravar vídeo, eu queria gravar conteúdo, eu tenho muitas coisas para compartilhar, mas eu não sabia nem como começar, eu não sabia como começar. Então, eu comecei a criar vários métodos na minha mente, e ficava ali no mental, e pensei em criar personagens. E se eu criar um tal personagem? E se eu falar de tal assunto, porque tal assunto tá em alta? Porque tal coisa vai atingir um público maior. E chegou, e isso me travava, eu não conseguia, eu simplesmente não conseguia, porque eu não consigo mais ser hipócrita, sabe? Porque quando eu comecei a ter essa ideia desse assunto que eu queria falar, veio aqui na minha mente e falou, mas você pratica isso que você quer falar? Começa por aí. Ou você só quer criar um personagem? Aí eu brigava com a minha mente ali, né? Não, mas eu posso começar a praticar. Não é sobre isso, é sobre simplesmente ser você.
a gente tem uma dificuldade muito grande de só ser a gente, só se aceitar que cada ser humano é único, cada pessoa tem uma forma única de se comunicar, de falar. Você pode falar do mesmo assunto, porque assim, vamos combinar, não tem mais novidade no mundo, todos, assim, a gente tá na era da informação. Eu gosto de falar de espiritualidade, de autoconhecimento. Você pode encontrar diversos professores de espiritualidade, todo mundo vai falar a mesma coisa. Só que cada pessoa vai falar de uma forma, vai falar do seu jeito. Então, às vezes você vai assistir um professor que a forma como ele fala não vai ressoar com você. Mas você vai encontrar uma pessoa que fala, ah, ele bateu. Então, assim, vai ter público para todo mundo, sabe? Então, a gente tem que parar de querer ser o que a gente não é. É muito essa questão. E isso que ficou martelando na minha cabeça, que foi aí que eu fui clareando de uma forma em mim e passei a entender que, na verdade, eu não preciso de personagens, eu não preciso fingir quem eu sou preciso me conhecer. Eu já me conheço muito bem, modéstia à parte, mas, assim, é um processo muito profundo, o autoconhecimento. Então, cada dia eu tô me conhecendo mais, eu não me conheço totalmente ainda, mas é esse processo, é de se conhecer, trabalhar essa observação, né? Essa observação da mente. Eu comecei a praticar com mais frequência a meditação. Eu pude começar a observar coisas na minha mente que até então eu não conseguia observar antes, porque a gente nasce numa programação. A gente vive uma programação, desde quando a gente nasce. Então, a gente acha que faz tudo ali no automático. E eu ando observando coisas na minha mente que até então eu não observava antes. Inclusive, eu vou fazer minha primeira sessão de terapia amanhã. Começa amanhã, porque eu tenho uma desconfiança, uma assim, leve desconfiança que eu tenho um TDAH, um leve TDAH ali. Tanto que é uma coisa que eu tenho que praticar na comunicação também, porque minha mente ela é muito acelerada. Então, muitas vezes eu fui falar, por exemplo, eu participei de um podcast e eu falei de uma forma muito acelerada, eu tava muito empolgada e falando assim, sabe, naquela ânsia, porque é um reflexo ali da minha mente. A forma como você se comunica, a forma como sua mente trabalha. E tá tudo bem. Então, minha mente ela é muito assim. Isso o chat foi me falando também, isso é muito interessante, porque às vezes eu me dava branco, eu tava gravando ali, praticando, e eu perguntei, por que eu tenho branco, né, quando eu quero falar um assunto? Porque o que acontece? Minha mente, ela tem um pouco essa dificuldade de entrar nesse foco até na fala. Então, às vezes eu tô falando de um assunto, ela já tá pensando em 3 assuntos seguidos. Aí, como eu tô pensando nos assuntos, em 3 outros assuntos seguidos, o que eu tava falando some da minha mente, porque eu já tô pensando em outro. Minha mente é muito acelerada. E uma das práticas interessantes que eu fiz, comecei a sentar, pegar um papel e escrever o que vinha na minha mente. No momento que eu comecei a escrever o que vinha na minha mente, simplesmente sumia tudo. Por quê? Eu percebi que, como a minha mente é muito rápida, ela não tem paciência para as coisas lentas. E você escrever requer lentidão. Então, é nesse sentido que é esse desconforto que a gente tem que passar para ir praticando algumas coisas. Por exemplo, eu tô falando aqui agora, eu tô tentando falar com mais calma. Normalmente eu falo um pouco mais acelerada, mais empolgada. E é óbvio que eu vou melhorar muita coisa. E outra característica, eu não tenho um diagnóstico, é só uma desconfiança. Mas assim, é tudo muito claro. Mas outra característica é que eu tenho tendência a pular assuntos. Então eu tô falando de uma coisa, eu tava falando de comunicação, eu já comecei a falar de autenticidade. Mas eu tenho certeza que muita gente vai se identificar, porque tá acontecendo muitos diagnósticos de TDAH. E quando, por um momento também, eu achei que eu tive uma negação, assim, sabe? Ah, mas será mesmo? Eu não tava aceitando. Mas de outra forma, eu comecei a ver as vantagens que isso tem na minha mente. Porque eu trabalho com arte, eu sou fotógrafa, eu sou extremamente criativa. Então, começar a usar a minha mente a meu favor, porque eu tenho, né, essa facilidade. E refletindo sobre isso, eu tive um insight muito grande sobre a forma como o sistema funciona. Que o sistema, o que acontece? Todas essas mentes, todos esses diagnósticos, essas mentes que estão surgindo aí, né? Estamos na moda do TDAH, autismo, não é por acaso. Porque o sistema ele foi moldado para apenas um tipo de mente.
Mas são muitos casos de pessoas. Tudo bem que tem pessoas que simplesmente não, né, a rotina, a forma, o excesso de dopamina barata que a gente consome, não é sobre isso que eu tô falando. São pessoas que realmente têm diagnóstico. Eu sei também que tem casos de diagnósticos errados, não é sobre isso. São pessoas que realmente têm essa mente, essa neurodivergência. E assim, isso pra mim é pra provar que o mundo, não tem nada de errado, eu não vejo nada de errado nisso. É só pra provar que o mundo, ele não... Ele é diverso. A gente tem biodiversidades, inclusive diversas na forma de pensar, da mente funcionar. Então, eu acredito que vai ter uma disrupção no sistema, uma inovação mesmo. Não sei quanto tempo vai levar, porque o sistema vai ter que se adaptar com essas mentes. Porque a gente tá mudando, o mundo tá evoluindo. As pessoas já estão se abrindo para isso, entendendo que não tem nada de errado com essas pessoas. O que tem de errado é como o sistema funciona. Desde a escola, que a gente tem que aprender através de decorar. Né? Então, os que se dão bem são as pessoas que têm facilidade para decorar. Se você não tem essa facilidade, você é burro. Mas não é bem isso que a gente vê. Tem muitos gênios que é TDAH. Né? Não é porque a pessoa tem uma mente racional, a outra tem uma mente mais criativa, que uma é burra, a outra é inteligente. Então, é sobre isso. Falei de diversos assuntos, mas pelo menos desabafei. E uma coisa, né, só falando um dos motivos que eu tenho vontade de começar a gravar conteúdo. Para passar conhecimento, passar as coisas que eu aprendo à frente. E outra, também, eu observando a minha mente, comecei a perceber que a minha mente, ela cria muitos diálogos. Porque eu tenho, assim, são tantos pensamentos, tantos aprendizados, tanta coisa que eu consumo, que é como se a mente, literalmente, ela tivesse com uma obesidade mental ali. E eu não ponho pra fora, eu só consumo, só consumo, só consumo. E esses pensamentos, eles não têm pra onde ir. Então, eles ficam observando como a minha mente funciona, eles ficam criando diálogos. Eu crio diálogo na minha mente, porque eu não tenho pra quem falar. Então, eu tô falando aqui agora, porque eu não tenho pra quem falar as coisas, tantos insights e tantas coisas que vêm. E chegou um certo momento que eu começo a ter dor aqui nesse chakra frontal, que é muito intenso. Então, primeiro, né, comecei a praticar mais meditação para me ajudar a silenciar. Em segundo, eu tô aqui, descarregando todos esses pensamentos de alguma forma. Então é isso, esse é o meu primeiro vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa um like, um comentário, pode se inscrever que virão mais vídeos brevemente.